Sabe, e se aquela figura que todo mundo espera, tipo um messias, fosse, na verdade, o resultado final de um plano? Um projeto secreto de milênios, mexendo com genética, com sociedade. É uma ideia bem perturbadora, né? Totalmente. E se a salvação fosse só uma ferramenta de controle? Hoje a gente vai fundo nos materiais que recebemos para entender o projeto Kwisatz Haderach. Isso. É a busca da ordem Bene Gesserit por um super-humano, né? Uma peça-chave nos planos delas. Exato. E o objetivo era bem específico: criar um homem capaz de acessar toda a memória ancestral. Não só a feminina, que as reverendas madres já acessavam, mas a masculina também. Isso era o inédito. A memória masculina. Isso. E o nome, Kwisatz Haderach, significa algo como o encurtador do caminho. Alguém que poderia, tipo assim, ver através do tempo e do espaço, conectar passado e futuro. Entender tudo. E principalmente os futuros possíveis. Uma habilidade quase divina, mas vinda de um cálculo frio. Tá, mas como funcionava esse programa na prática? Os materiais falam de um método. Nossa, é assustador pensar na escala. Sim, meticuloso. Elas usavam toda a influência política, a manipulação, para controlar casamentos, nascimentos, sabe? Entre as grandes casas nobres. Por gerações e gerações. É uma eugenia, no fundo, com um objetivo muito claro: moldar a evolução para criar esse ser. As linhagens eram só variáveis numa equação de séculos. É isso. Basicamente isso. Uma manipulação biológica e social numa escala cósmica. Mas o interessante, e os documentos apontam isso, é como o fator humano bagunça o plano. A Jéssica, né? Exato, a Jéssica. Ela era uma Bene Gesserit, tinha ordens claras. Ter uma filha com o Duque Leto seria um passo crucial no programa delas. Aham. Mas ela escolhe ter um filho. Seja por amor, por desafio, não importa tanto. O fato é que nasce o Paul Atreides. E essa escolha? Essa única escolha pessoal, ela não só acelera a chegada do possível Kwisatz Haderach, como faz ele surgir fora do controle delas, fora do cronograma. E aí o Paul vira essa figura paradoxal. Ele tem o potencial genético que elas queriam, mas ele não é a marionete que elas esperavam criar. De jeito nenhum. Os materiais detalham como ele desenvolve poderes que vão além do esperado, principalmente a presciência, uma capacidade avassaladora de ver o futuro. É aí que a coisa complica de verdade, né? Ele é o produto do programa, mas ao mesmo tempo, ele é a maior ameaça ao programa, porque ele não é controlável. E essa presciência vira uma maldição para ele. O Paul começa a ver futuros, nossa, futuros terríveis. Uma jihad sangrenta em nome dele, milhões morrendo, um fanatismo que ia varrer a galáxia. Ele vê o abismo. Exato. E tenta desesperadamente mudar o rumo, evitar ser esse messias, esse catalisador de violência. Só que parece que quanto mais ele luta contra isso, mais as ações dele levam justamente para aquele caminho. Isso levanta aquela questão clássica, né? Livre-arbítrio versus destino. Se ele pode ver o futuro, ele pode mesmo mudar? Ou a visão só aprisiona ele? É a pergunta central que os textos exploram. A visão se torna uma prisão. Ela força os passos na direção que ele já viu. É angustiante. Essa luta interna dele é o ponto alto, eu acho. E reflete as questões éticas e filosóficas do projeto todo. A ideia de usar a eugenia para fabricar um líder, tratar vidas como peças, é pesado. Muito. Questiona o próprio conceito de Messias, né? É algo genuíno ou só uma narrativa construída? Uma ferramenta de poder. A angústia do Paul é essa: ser o escolhido por manipulação genética, não por destino divino, e carregar um fardo que ele nunca pediu. E se a gente tenta conectar isso com o nosso mundo? Os materiais até sugerem paralelos. Essa ideia de narrativas de liderança sendo construídas, sabe? Figuras salvadoras que aparecem em crises, muitas vezes impulsionadas por interesses ocultos. Isso não é tão estranho para a nossa história. Verdade? E reflete também nossas ansiedades de hoje, né? Sobre manipulação genética, transhumanismo. Até onde a gente pode ir controlando a biologia, o destino? Essa busca Bene Gesserit pelo controle total ecoa esses medos bem atuais sobre poder e tecnologia. Então, resumindo um pouco, o que fica é esse dilema trágico do Paul? Ele é o Kwisatz Haderach,
o ápice do plano, mas isso coloca ele contra a vontade, no olho do furacão. Poder, religião, violência. Sim, Ele representa a promessa de mudança, mas a visão dele mostra que essa mudança pode ter um custo terrível, destruição inimaginável. exato. A própria existência dele, nascida da manipulação, força uma reflexão muito mais profunda sobre poder, sobre destino, sobre o que é ser líder e sobre a ambiguidade dos mitos de salvação. Não tem resposta fácil ali. E os materiais deixam a gente com uma provocação final, né? Algo para a gente pensar depois. Se a gente olhar para os nossos próprios líderes, heróis, figuras históricas, quantos surgiram assim, espontaneamente? E quantos podem ter sido, de alguma forma, programados? Por interesses sociais, políticos, ideológicos, mesmo que não genéticos, moldados por forças que a gente nem sempre enxerga. Fica aí a reflexão, né? Uma pergunta incômoda, talvez.